Boa noite a todos. Paulão, meu amigo Paulo Novaes, sempre na área, prestigiando. Maravilha, irmão, obrigado. Obrigado pelo carinho aí de vocês. Vamos bater um papo hoje? Ontem eu tive que cancelar. Eu marquei, né, a live ontem sobre a preparação física, sobre treinamento. E aí, que eu fiz? Eu fui pra praia pegar onda, final de tarde, aí, numa onda lá, a prancha entrou o bico aqui, ó, a quilha no meu braço, eu fiz um furo aqui no bíceps, aí tive que tomar uns pontos, aí acabei tendo que cancelar a aula, que não deu, não dava, tinha que estar lá tomando os pontos no horário da aula. Mas tudo bem, já estamos aí, braço costurado, agora é esperar. Tá sem som, é? Opa, peraí. Tem alguém me ouvindo aí, pessoal? Tem alguém que possa me falar? Porque às vezes é o Romualdo que tá sem som, e aí ele fala que é a gente, né? Um dia desse na aula aconteceu isso. Ô, Rafael, como está? Que tal? Que passa? Ah, tá ouvindo? Maravilha, tá todo mundo ouvindo. Então, é o menino lá que tá sem som. Aí ele falou, o telefone dele tá sem som, ele falou que a gente tá sem som. Olha aí, não é não. Maravilha, vamos lá, gente. Então, eu coloquei alguns temas aí, né, que sempre me perguntam muito em relação a isso. E além da minha especialização em artes marciais, né, além do meu sexto dan do karatê, os quarto dan do jiu-jitsu, essa coisa toda, eu sou um educador físico, né? Eu me dedico não só ao estudo, mas como profissionalmente também. Eu sou personal trainer, né? Eu sou um profissional de educação física, registrado no Conselho Federal de Educação Física, no CREF, no CONFEF, enfim. E trabalho há mais de 25 anos, aí, quase 30 anos também, já como profissional de educação física, em diversas áreas, desde a ginástica localizada até o alongamento, trabalho de preparação física de atleta de alto rendimento, já trabalhei com gestante, já trabalhei com tudo que vocês imaginarem, recuperação de atletas, trabalho com idosos também. Então eu tenho uma boa experiência, uma grande experiência dentro da educação física também, não só das artes marciais, e eu entendo a educação física como uma ciência muito importante, uma ciência, eu não diria nem complementar, eu diria uma ciência que tem que andar junto com a arte marcial. Tem muita gente que torce o nariz aí para o estudo da educação física ser algo obrigatório, né, dentro da arte marcial. Eu já não eu discordo. Eu acredito sim, você não precisa ser formado em educação física, mas você precisa você tem que se instruir sim. Você precisa estudar anatomia humana, você precisa estudar fisiologia, você precisa estudar biomecânica, né? Você não precisa fazer a grade curricular da matéria da faculdade de educação física, que lá você vai encontrar vôlei, natação, judô, folclore, dança, matriz, um monte de coisa que você realmente talvez não vá utilizar na sua carreira como instrutor de artes marciais, mas tem muita coisa pertinente sim, né? Como algumas noções básicas de psicologia, né? Para como você lidar com o teu atleta, como você lidar com o praticante, as partes para mim fundamentais, determinantes, que são a parte da biomecânica, da cinesiologia, da fisiologia. Isso tudo é muito importante. Então, a pessoa que pretende ser um profissional de artes marciais, um instrutor de artes marciais, ele tem que estar antenado nisso, porque senão ele nunca vai poder fazer um trabalho legítimo, né, para o seu atleta de uma maneira holística, né, cercando todos os âmbitos da preparação. Porque a preparação física, gente, ela não é só uma preparação física, né? Ela engloba a coisa toda, né? Especialmente para o professor de artes marciais. O professor de artes marciais, ele é um cara que tem que estar antenado, né? Não só na técnica da arte marcial, como na filosofia da arte marcial, né? Como a correta aplicação dela no aspecto psicológico, mental do atleta. E se ele quiser poder cercar por todos os lados o treinamento do seu atleta, ele tem que entender também de preparação física mesmo, né? E a preparação física é uma coisa extremamente abrangente. A gente tem aí inúmeras facetas dela, né, como a preparação cardiovascular, pulmonar, né, como a gente tem também o trabalho de força explosiva, o trabalho de resistência, o trabalho de coordenação motora, né, o trabalho de propriocepção, de lateralidade, destreza, né, isso tudo é fundamental para que
o professor, o instrutor, o treinador, o coach, né, ele consiga desenvolver um bom treinamento para o seu atleta. Então, tem que estar com um livrinho sempre debaixo do braço, tem que estar sempre estudando, senão a coisa não funciona, tá bom? Então vamos lá. Eu mandei ontem, né? Eu mandei ali 3 perguntinhas, que são as perguntas mais básicas que me fazem, né? E assim, qual a preparação física ideal para o atleta de artes marciais, né? Bom, fundamental, você precisa dessa tríade sempre. Você precisa treinar a tua força em todas as nuances que ela apresenta, né? Força explosiva, força absoluta, a força isométrica, né? Isso tudo tem que ser treinado. E o professor, o treinador, tem que ter esse conhecimento para poder periodizar o treinamento. Por que periodizar o treinamento? Tá? O treinamento, gente, ele tem que ser colocado em períodos. Você não pode dar o mesmo estímulo para a musculatura durante muito tempo, porque 2 fenômenos ocorrem. O primeiro, você tem uma estagnação da evolução. Por quê? Porque o nosso corpo, né, não só o nosso corpo, como o nosso cérebro, a fisiologia humana, ela é feita para encontrar o que a gente chama de homeostase. O que é isso? O equilíbrio. Né? Então ela se adapta até um ponto onde ela precise se equalizar. No momento em que ela chegou nesse ponto, ela para a sua progressão, ela fica ali estagnada. Então, o estímulo, quando ele é recorrente, é sempre o mesmo estímulo, né? Ele digamos assim, repetitivo, né? Você acaba... Só um segundo, gente. Você acaba criando no teu corpo, né, essa adaptação e para de evoluir. E é exatamente esse o objetivo do treinamento. Você faz o quê? Você submete o teu corpo a uma sobrecarga, né? Seja ela cardiovascular, seja ela de força, seja ela do próprio treinamento, da resistência, né? E o teu corpo, ele precisa o quê? Ele precisa se adaptar a isso. Como é que ele se adapta a um treinamento de resistência? Ficando mais resistente. Como é que ele se adapta a um treinamento de força onde você coloca ali cargas altas para ficando mais forte, né? E é isso que vai acontecendo. Então você vai fazendo sempre esse trabalho, né, de ajuste e de periodização, para que o corpo tenha essas adaptações, colha os benefícios dessas adaptações, e aí é muito importante que a gente mude o estímulo, né? Primeiro, para não ocorrer esse fenômeno aí da estabilização, da estagnação, na verdade, né? E segundo, porque é muito comum você começar a ter lesões, né, recorrentes, né, lesões decorrentes, né, desse esforço repetitivo com o mesmo estímulo sempre. Né? Inclusive, quem malha aí sabe, né, os professores costumam dizer, olha, não é bom você fazer o mesmo exercício todo dia, né, na musculação. Não é exatamente isso, tá? Não é bom você treinar da mesma maneira todos os dias, né? Inúmeros atletas, né, eles têm que treinar o mesmo grupamento todos os dias, né? E eles têm que fazer o mesmo movimento todos os dias. O que você pode e deve fazer é mudar o estímulo que está sendo dado. Por exemplo, se você vai fazer um treinamento para peitoral, né? Vamos trazer para a musculação que é mais simples de entender. Você vai fazer um treinamento de peitoral. Você pode treinar o peito todo dia sim. Você não pode fazer todo dia um trabalho de hipertrofia. Você não pode fazer todo dia um trabalho de força. Você não pode fazer todo dia um trabalho de resistência. Então você pode fazer o quê? Jogar, né, com essas possibilidades de treinamento e jogar com as variáveis que a gente tem de volume e intensidade. O que é isso? Volume é a quantidade, né, de treino, né, a duração do treino, a quantidade de repetições, e a intensidade é o tanto de carga que você vai colocar, né? A intensidade com que você vai fazer o movimento. Isso é que é muito importante. E aí, gente, é uma coisa para o profissional e é uma coisa individual, né? Não adianta, daqui a pouco vai alguém, mestre, então qual é o melhor treinamento para eu fazer? Não adianta, eu não posso, é igual o médico prescrever um remédio para todo mundo. Fala assim, olha, esse remédio aqui para a população inteira. Não pode. Por quê? Ele precisa estudar caso a caso, né? Por isso que a gente tem duas ciências. A gente tem as ciências exatas e as ciências humanas. As ciências humanas não são exatas. Então, quando a gente prescreve um treinamento para um atleta, o ideal é que... Claro que existe, gente, algo que seja abrangente em termos estatísticos, né? Um tipo de treinamento, por exemplo, treinamento de hipertrofia, ele serve para a maioria da população, né? A gente tem uma formulazinha lá
que a gente encontra a carga máxima, aí vai trabalhar aí com 60% a 80% dessa carga máxima para desenvolver hipertrofia num determinado número de repetições, tantas vezes por semana. Isso atende a maioria da população, mas sempre vão ter aqueles que não vão responder a esse treinamento e cabe ao profissional entender isso e fazer os ajustes e as variações nesse treinamento. Tá? Sendo assim, você consegue otimizar o teu resultado. Quem acompanha meu trabalho aí sabe que eu tenho um resultado extremamente bom, né, nesse quesito. É só vocês olharem e acompanharem meu feed que vocês vão ver as mudanças, né, causadas na estrutura física do Weber, do Lioto, do Gregory, na minha própria, né? Eu venho mantendo a minha estrutura corporal a vida inteira. As minhas alunas que eu posto aí eventualmente, malhando, né? Eu postei na semana passada a Daniela Fernandes, que é uma das minhas alunas, está comigo há mais de 10 anos, e a gente operou uma verdadeira transformação no corpo dela. Hoje em dia ela tem 51 anos de idade, ela está muito melhor fisicamente do que ela estava aos 38, 39. Né? Porque é um treinamento de longo prazo, claro, é algo que a gente vai construindo, sedimentando ao longo dos anos de treinamento, com todo um arsenal de escolhas, né? Desde da alimentação ao repouso adequado, a atividade física bem orientada com um profissional, né, que cuide delas, todo um acompanhamento também bioquímico, porque é muito importante isso, gente. Depois dos 40 anos de idade, a gente começa a ter um declínio muito grande das nossas taxas hormonais, né? Aí tem muita gente que fala assim, tem que saber aceitar a idade. Isso é a maior baboseira que se pode falar, né? Porque a ciência está aí exatamente para quê? Então, se você tiver uma doença grave, que é normal, às vezes é comum com a idade, aceita ela, né? Morre, porque nós temos que aceitar a velhice. E é exatamente isso. O desenvolvimento da ciência, né, nesse sentido, é exatamente para trazer mais qualidade e longevidade de vida, né? Para que você tenha uma vida mais longa e com mais qualidade, porque a gente, tudo bem, todo mundo vai envelhecer, ó, os cabelos ficam brancos, a gente enruga, não tem jeito. Agora, você não precisa ficar com a qualidade de vida ruim, você não precisa ficar cansado, você não precisa ficar quebrado, você não precisa ficar arrastando corrente, né? E existe uma série de hormônios que eles regulam, inclusive, a nossa saúde, né? Existe vários, né, estudos em relação a isso, mas existe um especial da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né, um estudo aí de mais de 15 anos, com uma população de mais de 20 mil pessoas, onde se constatou que as grandes doenças, as mais importantes, elas acometem o homem a partir dos 45, 50 anos de idade, exatamente pelo declínio hormonal. Então, se você entra no momento certo, né, e faz o teu reequilíbrio hormonal e acompanha isso, e aí já tem uns bobões aí botando seringa, bomba, não é nada disso. É você fazer o reequilíbrio hormonal, né? Se você faz esse reequilíbrio hormonal, você evita o surgimento de inúmeras doenças, de inúmeras deficiências, você se mantém com mais vitalidade, você se mantém mais ativo, porque é para isso que serve o hormônio, tá? E com o passar dos anos, os hormônios vão declinando em quantidade e em qualidade no nosso corpo. Então, exatamente, tem muita gente que é boba nesse sentido, né, Soares? E fala, porque isso aí é coisa de maluco. Gente, é uma bobagem. Eu faço reposição hormonal desde os meus 47 anos e não comecei antes exatamente por causa da bobagem. Eu era muito abobalhado com essa coisa também de, tem medo, não, que bobeira, não, não, isso não é natural. E aí comecei a estudar como tudo na vida, né? Quando tive uma conversa muito legal com um endocrinologista que conversou comigo exatamente porque eu estava com a minha tireoide, ela estava começando a produzir menos hormônio, e eu fazia tudo o que eu fazia, mas cansado, pesado, parecia que eu estava carregando uma corrente daquelas de navio. Fui no endocrinologista, ele falou, olha, a tua tireoide está um pouco baixa, se a gente der um tapa nela, você vai sentir bem melhor. A gente começou a tomar, né, um pouquinho de T3 e T4, né, e eu me senti extremamente melhor, e ele falou, olha só, vamos fazer também um aportezinho na tua testosterona, vai dar uma melhorada, você treina, você tem uma carga de treinamento muito intensa, né? Então vai ser muito produtivo para você se você puder fazer isso. Não. Ele me deu aquele artigo que eu comentei com vocês, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, assinado por 6
PhDs e um doutor, né? Eram 7 doutores assinando o manifesto lá, o estudo. E aí eu li, comecei a pesquisar muito e resolvi topar. De lá para cá, gente, eu tive um acréscimo de qualidade de treino absurda, de treino, de vida, né, e de tudo, porque você fica muito mais disposto, né, você tem a tua recuperação física, ela é muito mais rápida, né, o teu resultado para o treinamento também é mais rápido, a tua recuperação de lesão é mais rápida. Por quê? Porque você volta a ter um padrão hormonal de um pouco mais jovem, né? Você não fica mais jovem, a gente não remoça. Cada ano que passa eu estou mais velho, estou com mais ruga, estou com mais cabelo branco. Mas a nossa vitalidade, ela continua em alta, você continua produtivo. E eu conheço hoje em dia, né? Agora já depois de muito tempo, a experiência traz. Eu conheço muitos atletas e pessoas normais que fazem reposição hormonal. No consultório desse meu amigo, já encontrei vários senhores de 80 anos que fazem reposição desde os 40, ou seja, há 40 anos atrás o pessoal já estava começando a fazer reposição hormonal. E estudando, né, eu descobri que para atletas, né, aí não é legal, porque falando de atletas olímpicos, mas o pessoal do leste europeu já usava os anabólicos e esteroides desde a década de 30, né? 40, os caras estavam lá usando já. Não é nenhuma novidade. As experiências começaram a ser feitas nessa época. O Hitler, né, na época da Segunda Guerra Mundial, intensificou muito, porque ele queria o tal do super soldado, que a gente tem aí o Capitão América. Os Estados Unidos não ficou atrás, fizeram a mesma coisa. Isso aí, as pessoas acham que é ficção, mas isso foi feito nos Estados Unidos para fazer o super soldado, o cara que chegava lá no campo de batalha e era mais forte, mais rápido, se recuperava melhor e etc. Então, inúmeros estudos foram feitos nessa época e de lá para cá a coisa foi só sendo aperfeiçoada, né? E aí tem aquela rapaziada bobalhada que fala assim: ih, mas isso aí dá câncer. Olha só, gente, são 33 milhões de mortos por câncer todo ano no mundo. Pergunta lá desses 33 milhões quem é que faz reposição hormonal. Então, é uma bobagem do mundo, gente, né? O câncer, ele é uma doença que ela é desenvolvida por inúmeras situações, dentre elas o estilo de vida, né? É lógico que se você tiver com uma célula cancerígena em andamento e você for fazer o uso, por exemplo, do GH, que é o hormônio de crescimento, você vai estar dando alimento para a célula. Então, você não pode fazer, mas e tem toda uma situação que é cercada, que é avaliada, que é revisada, vista e revisada pelos médicos para te fazer um correto aporte, né, de reequilíbrio hormonal. Então, é muito saudável e eu recomendo, tá? Aí, bom, beleza. Então, a gente voltando para o treinamento do atleta. É muito importante para o atleta de luta, muito, gente. É determinante que ele treine a força dele, que ele treine a capacidade cardiopulmonar e que ele treine a destreza dele, a habilidade, né? Equilíbrio, lateralidade, essa coisa toda, propriocepção. Só que a gente tem todo esse treinamento, gente, dentro do karatê, do próprio karatê. Então, o nosso karatê é uma técnica riquíssima em termos de... ele tem uma gama de exercícios, né, de golpes, né, de situações de katas, onde a gente pode treinar ao limite, ao extremo, a nossa habilidade, né, digamos assim, a nossa destreza, né, o nosso equilíbrio, lateralidade, essas coisas todas, dentro do próprio karatê. Então, no meu entendimento, o melhor treinamento que tem para o karatê é sempre o karatê. Tem gente que gosta de fazer acrobacia, malabarismo, parkour, crossfit, etc. e tal. Para mim, o ideal é que você treine força, treinar força. E força você treina fazendo força. Não tem outro jeito de treinar força, tá? Não adianta inventar. Circuito é muito legal, mas o circuito ele é muito mais voltado para resistência muscular do que para força. Quando você quer treinar força, você tem que tirar um tempo do teu treino para treinar a força. E ela sobe muito. Você consegue um acréscimo aí de 20 a 30% de força num atleta de alto rendimento. Foi o que eu consegui com o Lyoto, mais ou menos, né? O Lyoto, no começo do nosso treinamento, ele não chegava a agachar com 100 quilos. O máximo que ele colocava no agachamento era algo aí em torno de 95, 96 quilos. A gente terminou o trabalho, eu terminei o trabalho com ele no último camp, ele agachando com 140, 150 quilos. Quer dizer, a gente teve um acréscimo aí de quase 40% na força do Lyoto. E como é que isso se traduziu? A gente fez um trabalho no começo
no segundo camp, a gente fez um trabalho com ele de a medição de potência de golpe. Né? A gente foi para um laboratório de biomecânica e aferimos lá a potência do golpe do Lyoto. Naquela ocasião, ele estava com 400 libras de potência no soco. Quando a gente fez no quarto camp, antes da luta do Chael Sonnen, a gente fez novamente a medição, ele já estava com 680, ou seja, mais de 40% de acréscimo na potência do golpe. O que significa isso? Que a potência dele cresceu paralelamente ao acréscimo de força. Né? Então daí a importância para o treino de força. As pessoas falam, musculação deixa o lutador lento. Isso é a maior abobrinha que se pode falar. A abobrinha do último furo. Todos os grandes velocistas, né, são marombeiros. Né? Os caras treinam musculação porque é muito importante. Os nossos músculos são chamados porque a gente chama de unidades motoras, né, que são as fibras que fazem o movimento. Cada unidade dessa recebe um impulso, né, eletromagnético do nosso cérebro. Né? Vai lá o neurônio, que tem que fazer a ligação, dá o estímulo e essas fibras elas fazem o trabalho. É matemática simples, gente, é bobagem. Se você tem 5 caras para empurrar um carro, a dificuldade é uma. Se você tem 20 para empurrar, você vai empurrar mais fácil. É a mesma coisa. Você desenvolve, você aumenta a potência dessas fibras e ainda tem o processo de hiperplasia muscular. Você tem um aumento realmente de volume muscular, não só da massa que você já tem, e você ainda tem a questão da célula satélite, né? Que no trabalho de força ela adere à fibra. A célula satélite é aquela célula que se formou, né? Ela recém foi replicada, a gente tem a replicação celular. Assim que ela replica, ela não tem uma função definida ainda, e quando você faz esse trabalho, né, extremo de força, a fibra muscular recruta essas células o mais rápido possível. Então você acaba tendo um acréscimo de força muito grande, e isso vai denotar diretamente, né, no resultado da tua potência. Os teus golpes vão ficar muito mais fortes, as tuas defesas de queda, as tuas quedas, a tua pressão no chão, isso tudo, gente, aumenta absurdamente. Né? O Lyoto, quando a gente começou a treinar, ele estava tão fraquinho, tão magrinho, que a gente botou, o primeiro treino que eu botei com ele, com o Gregory chacoalhava ele igual um boneco de pano. Botava ele para baixo 10 vezes num sparring de 5 rounds, né? De 3 rounds. Botava para baixo 3, 4 vezes, às vezes, no mesmo round. Né? E quando a gente terminou o trabalho, ninguém estava botando mais o Lyoto para baixo. Né? A gente fez um treino com o Kevin Case, que é um atleta que era aluno do Rickson Gracie, que é atleta lá da Black House hoje em dia, e o cara é extremamente forte, gente, ele pesa uns 100 e poucos quilos, faixa preta de jiu-jitsu de primeira linha, lutador de MMA. Gente, um treino que eu botei dele com o Lyoto, ele sacudiu o Lyoto, deu umas 4, 5 quedas no Lyoto, né? Ippon Seoinage, Morote Seoinage, o que vocês imaginarem, ele dava, sem kimono. Isso lá no começo. Hoje, nos últimos camps, especialmente na luta com o Chael Sonnen, que o Lyoto estava no auge da forma dele, né? com o Musashi também. E fizemos um treino lá na Black House. Ninguém botou o Lyoto para baixo. Ninguém botou o Lyoto para baixo. Tá? Kevin Case, Gregory, todo mundo. Então, quer dizer, isso é o quê? A técnica melhorou? Sim, melhorou muito. Mas o que o Lyoto não treinou nesses últimos 20 anos aí de MMA? O que ele não treinou ainda? Né? Qual técnica ele não treinou? Ele treinou wrestling com os melhores professores de wrestling do mundo. Ele treinou jiu-jitsu com os melhores professores de jiu-jitsu do mundo. Ele treinou muay thai com os melhores professores de muay thai do mundo. Ele treina karatê com os melhores professores do mundo, que é o Sensei Machida. Tá? Então, o que o Lyoto não tinha treinado ainda, não é? De técnica? Ele já tinha treinado tudo que tinha para treinar de técnica. Mas ele não estava fazendo a preparação física adequada. Por isso a técnica dele não se sobressaía, não estava se sobressaindo. Além de todo aquele problema técnico, né, que eu já conversei com vocês e que é tema do curso, os 10 passos que levaram o Lyoto Machida, que está aí, inclusive está acabando as inscrições, tá, gente? Já estamos aí 80% fechado, essa semana eu encerro. Quem tiver a fim de pegar essa moleza de R$99, vai lá no link que está na bio e se inscreve que ainda dá tempo. Então, além de todo esse déficit técnico, né, que o Lyoto foi desenvolvendo por ter se afastado do treinamento básico do karatê, ele tinha um problema sério com a preparação física dele. Né?
O Lyoto fazia uma preparação física muito equivocada. Era muito circuito, muita habilidade, era corda, slackline, era... não sei, isso, gente, não adianta. Isso é legal para você treinar off-season. Fora da época de competição, ok, é legal. Tem até que treinar, porque é importante o atleta fazer uma higiene mental, né? Fazer uma atividade fora daquilo que é a profissão dele. Tá? Mas perto de competição, de 3 meses da competição, é especificidade. Ele vai treinar a técnica pura. Ensaio, ele tem que ensaiar o que ele vai ter que fazer lá na hora. Com quem que eu vou lutar? Como é que é a estratégia para lutar com esse cara? Quais são os golpes? Quais são as estratégias? De que maneira eu vou me aproximar? De que maneira eu vou recuar? Como é que eu vou trabalhar? É contra-golpe? É interceptação? É ataque? Né? Eu tenho que trabalhar muito chão, esse cara é bom de queda. E aí você tem que ensaiar, fazer um roteiro e ensaiar. E trabalhar a sua resistência cardiopulmonar, sua resistência muscular e a sua força muscular. Se você fizer isso em 2 meses, eu sempre falei isso para o Lyoto, né? Ele questionava muito o trabalho, poxa, mas tem que fazer. Fala só, Lyoto, eu não vou te ensinar a lutar. Você sabe lutar. Você tem a orientação, teve a orientação dos melhores a vida inteira. Eu posso corrigir, porque você não está sendo corrigido, e eu corrigi ele todo, e eu posso tornar um atleta melhor. Em 2 meses, em 8 semanas, eu coloco você no auge da sua forma física. Tá? E você, no auge da sua forma física, você vai poder desempenhar a sua técnica primorosamente. Porque a gente sabe que quando a potência está comprometida, os golpes não são tão rápidos. Quando a força está comprometida, as posições de estabilização, o controle posicional, isso tudo fica comprometido. Quando o pulmão, o cardiovascular está comprometido, o giro, o gás, a confiança fica comprometido. Então, o atleta bem treinado, quem viu a luta do Lyoto com Rafael de Carvalho, que foi a primeira luta dele no Bellator, vai olhar aquela luta e vai ver que é uma luta atípica para o Lyoto. Ele luta 3 rounds inteiros brigando. Ele sai na mão com o Rafael. Detalhe, gente, com o nariz quebrado. Ele quebrou o nariz do primeiro golpe que ele levou. Ele tomou uma bomba no nariz, ele teve que fazer cirurgia naquele nariz e tudo. Ele tomou uma bomba no primeiro golpe, começa a não respirar. Mesmo assim, ele passou 3 rounds dando giro atrás de giro. E como é que isso acontece? Isso acontece porque o preparo físico dele estava tão bom, tão grande, que mesmo com déficit respiratório ali, por causa do sangue, ele conseguia dar giro bem, continuou dando giro do começo ao fim, terminou o round botando para baixo, pegando na guilhotina, fazendo tudo o que ele tinha que fazer, lutando em pé, lutando no chão sem parar. Isso é o quê? Condicionamento físico. Por isso que a preparação física é tão importante para o atleta, né? Especialmente, claro, para o atleta de alto rendimento. Para o atleta de karatê, por exemplo, né, eu competi muito no karatê, né, gente? Eu tenho mais de 180 lutas esportivas no karatê. Então, eu competia, os 2 minutos para mim eram como se fossem 30 segundos. Eu nunca terminei uma luta de karatê cansado. Eu já fiz semifinal e final seguidas. Eu fiz a semifinal do campeonato, o árbitro falou, você tem 2 minutos para descansar. Eu fiz assim, não precisa não, pode chamar a próxima luta. Até é bom que eu já estou no ritmo. Entendeu? Por quê? Porque não dá para cansar. Não dá para cansar. Se você estiver bem preparado, você não cansa. Fazendo 2 minutos de karatê, não cansa. Não tem como cansar. O cara que faz 5 minutos de MMA, 2 minutos de karatê, ele faz com o pé nas costas, amarrado, com a mão na boca. Por quê? Preparação física, condicionamento físico bem estruturado, bem trabalhado, o cara sobra. E aí, vocês vão, quando você for competir, você vai sentir a diferença. Aí você vai falar, meu Deus, eu lembro de anos, gente, de atletas, colegas, meu irmão, o que você está fazendo para você estar tão rápido assim? Eu falo, gente, estou treinando treino de força. O que você faz para aumentar a sua velocidade? Gente, a velocidade, ela é inata, você nasce com ela ou não. Ninguém fez o Usain Bolt ficar rápido. O Usain Bolt não ficou rápido porque alguém ensinou ele a ser rápido. Ele é rápido. O que se faz para melhorar a velocidade? Melhora-se a técnica e melhora-se a força. E aí você vai ficar cada vez mais rápido, através do aumento da força, através do aumento da técnica. Por exemplo, para que fique claro, né? Numa luta de karatê, se você quando dá o soco faz assim, levanta o ombro, abre o cotovelo e bate, o teu soco tem um caminho muito mais longo do que o cara que fala, vai todo alinhado e tum. Esse cara vai chegar sempre na frente, mesmo
muscularmente falando, ele não seja mais rápido que você. Por quê? Porque o caminho que ele faz é muito mais curto do que o seu, e a gente está falando ali de meio metro a 1 metro. É muito pouca distância, gente. A gente leva centésimo de segundo para percorrer isso. Né? Um soco leva alguns milésimos de segundo para transcorrer 1 metro de distância. Então, se você tem déficit mecânico, né? Se você levanta o ombro, abre o cotovelo, cara, você perdeu 2 centésimos de segundo, acabou com a tua velocidade, por mais rápido que você seja. Então, o que é que vai fazer você melhorar? Acertar a técnica, alinhar, e é isso que eu bato, que eu insisto nos 10 passos do Lyoto, porque foi isso que mudou a performance. Por que o cara vinha de 3 derrotas seguidas e teve 4 vitórias seguidas? Aí tem gente que fala assim, porque ele foi pro Bellator e pegou lutas mais fáceis. Mentira, as 2 lutas, dessas 4 vitórias, 2 foram no UFC. Uma contra um cara invicto 12 anos mais novo do que ele. Então não é bem por aí. Então vamos, mas tudo bem. Rafael Carvalho, 10, 11 anos mais novo do que ele, campeão do Bellator, que não é pouca coisa, não é? Então, quer dizer, um cara com nível alto, não é um qualquer, não pegamos o cara lá de baixo do ranking do Bellator para lutar. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer para vocês que eu não considero o Bellator inferior, eu considero sim. Para mim é a segunda divisão do MMA, o Bellator. É o segundo evento, na verdade, né? O UFC é o primeiro, não tem conversa. E o segundo é o Bellator, mas tem lutadores lá de altíssimo nível sim. E o Rafael Carvalho não é diferente. É que as pessoas não sabem dessa realidade. O Bellator paga mais do que o UFC. Então, muitas vezes, lutadores como o Patrício Pitbull, eles poderiam ir para o UFC, mas o cara vai lá, vai pagar menos da metade do que ele ganha. Ele é estrela do Bellator. Se ele sai do Bellator e vai para o UFC, ele vai ganhar menos da metade, gente. Tem muita gente maravilhosa no UFC lutando, gente, por papo de 5 mil dólares. 10 mil dólares. O cara fala, mas 10 mil dólares são 50 mil. Filho, 2 lutas por ano, 100 mil. Quanto é que o cara está ganhando por mês? Quanto é que um cara desse gasta por mês? De alimentação, de treinamento, de tudo que ele faz na vida. O cara vai ter que dirigir um Uber e treinar. O cara vai ter que trabalhar numa loja, num lugar e treinar. Ele nunca vai poder ser um atleta profissional, se dedicar ganhando 10 mil dólares numa luta, 15 mil, 20 mil dólares, não consegue. O cara não se sustenta, entendeu? Aí Patrício Pitbull vai no Bellator e tem um contrato lá que passa aí dos 200, 300 mil dólares, entendeu? Aí é outra história. Faz 2, 3 lutas por ano, o cara fatura $1 milhão, gente. Então é outro patamar. Então é muito importante a gente entender isso. Aí que eu estava falando, o que a gente fez? Né? Como é que a gente consegue? Pega um atleta maduro, entre 38 e 40 anos de idade, que numa fase horrorosa, perdendo, e de repente bota ele para ganhar. O que é que aconteceu? A gente mexeu nos detalhes e melhorou a preparação física dele, o condicionamento físico dele, né? Especialmente no tocante à força. Porque o Lyoto sempre foi um cara que teve um gás bom, ele sempre foi um cara que treinou muito aeróbio, né? Mas eu mudei esse entendimento dele também, porque o Lyoto é um cara que gostava de fazer corrida de longa duração, aí tiro de 100 metros. Eu falo, bicho, você não é corredor, para que tiro de 100 metros? Um rally de MMA, né, que é aquela troca intensa de golpes, ela não dura esse tempo todo. Tá? Eventualmente, quando uma luta está para acabar, você está ali batendo em cima e o juiz não para, você passa de 10, 15 segundos batendo no cara. Mas normalmente os rallies duram ali 3, 4, 5, 6 segundos. E aí, pum, você para. Então, o treino intervalado, né, o Tabata, o tal do Tabata, do Izumi, o Tabata, o japonês, que é um treinamento específico intervalado que é fundamental para os atletas de luta. Tem que fazer, inclusive dentro da especificidade, coisa que o Lyoto nunca fez. Eu botei isso na vida dele. Fazer, por exemplo, o treinamento, né, cardiovascular na especificidade. Por exemplo, meia hora de cardiovascular aonde? No saco, no bob, no aparador, né, fazendo o esquema Tabata. 20 segundos golpeando, 10 segundos respirando, 20 segundos golpeando, 10 respirando durante os 20, 30 minutos, cara. E é treino para leão, tá? Não é qualquer um que aguenta não, gente. E o teu cardio específico, né? Ele acaba por se tornando a coisa mais dominante na tua luta. Você vai lutar igual lutou com o Rafael Carvalho. Lutou igual um garoto, dando giro, pulo, chutando, Maito Bigueri, correndo atrás do cara, Kizami Guiar com uma wash, pá, botando para baixo, derrubando. Quer dizer, quem conhece o Lyoto sabe que esse não é o padrão do Lyoto. O Lyoto anda para trás, bate. Anda para trás, bate. Anda para trás, bate. Tá? Aí tem gente até que brinca. Por que treina tanta corrida de longa duração? É para ficar correndo na hora do quê?
Antigamente era, mas depois que começou a treinar comigo, se vocês repararem, ele começou a andar para frente, né? Até a luta com o Eric Enders, ele ainda estava andando muito para trás. Com o Vitor a gente começou a segurar, com o Rafael Carvalho ele começou a andar para frente, né? Com o Chael Sonnen foi para dentro, e com o Musashi é uma outra história, eu já falei sobre isso, travou, né? E a gente não tem domínio sobre tudo na vida, não adianta, o treinador não tem domínio sobre tudo. Tá? Então ele travou, a gente não sabe por que travou e não travou, não lutou. Mas enfim, a performance melhorou muito, ele está muito mais atlético, né? Agora ele já não está comigo, eu não estou mais treinando o Lyoto desde dessa última luta do Musashi, tá? E ele vai lutar agora, dia 12, vamos ficar na torcida, né? Dia 12 é agora, sexta-feira, não é isso? Então ele vai lutar contra o Phil Davis, que foi um atleta que ele já lutou no UFC e perdeu, acho, para o Phil Davis, então acho que é a revanche agora, né? Vamos na torcida aí e ver se dá tudo certo. Tá? Então isso é muito importante, tá? A gente entender. Trabalho de força para o atleta de luta é fundamental. Se conseguir fazer um trabalho cardiovascular, eu recomendo, gente, assim, eu tenho um VO2 de 62. Quem sabe, quem conhece a numeração aí, se tem professores de educação física aí me assistindo, sabe que 62 é VO2 de maratonista. Eu não corro, eu não faço corrida. Eu faço o quê? O meu treino específico, 2 a 3 vezes por semana no Bob, faço de 20 a 30 minutos no Bob, alguns dias contínuo, alguns dias intervalado como Tabata, e surf, que é um componente aeronaeróbio bom também, e meu treino de perna, gente, é um treinamento cardio absurdo. Quem já viu aí algumas partes das sessões que eu coloco do meu treinamento aí de perna, né? Já viu que a brincadeira é de gente grande. A Taliba até brincou um dia desse. Pô, já cansei só de olhar. Né? E é uma mescla de trabalho de resistência com trabalho... Primeiro, eu começo sempre trabalho coordenativo, né? Acionamento de core, de transverso do abdômen, né? Ativação de glúteo médio e adutores para fazer a estabilização do movimento da maneira mais adequada possível. Aí eu vou progredir para o trabalho de força, né? Aí faço um trabalho de resistência conjugado, trabalho de pliometria, tudo isso na mesma sessão de treinamento de perna. Por quê? Porque eu não sou um atleta de rendimento, de alto rendimento, então eu posso me dar o luxo de me cansar num treino desse, de me extenuar, depois ir para casa dormir, que no dia seguinte eu não tenho que treinar de novo se eu não quiser. Ou eu posso treinar extremamente leve no dia seguinte, fazer só uma movimentação. No dia seguinte eu vou lá, treino um peito, nem mexo com a perna. Então eu consigo fazer isso. O atleta de alto rendimento ele não pode se extenuar tanto assim, né? Porque o ideal é que ele consiga guardar algum pouco de energia para o treinamento específico, tá, gente? A gente sempre que for ter dúvida, malho ou treino, treina. Se você é atleta profissional e compete, malho ou treino, treina. Tá? Nado ou treino, treina. Corro ou treino, treina. Sempre prioriza o treinamento específico, sempre. Porque lá no frigir dos ovos, na hora que a portinha do cage fechar, ou que o juiz falar Hadimê, o que vai te colocar para fazer o que você tem que fazer é o treinamento específico. O resto é coadjuvante. Vai aumentar a tua potência? Vai. Vai aumentar a tua força? Vai. Vai aumentar teu gás? Vai. Mas não vai ajustar a tua distância, não vai ajustar teu tempo, não vai ajustar a tua técnica. Tá? Então, isso é que é o determinante lá dentro. Então, se você puder, se a gente puder fazer assim, colocar em números, vamos colocar 70-30. Tá? 70% específico, 30% inespecífico, ou parte física, trabalho de força, corrida, etc. e tal. Especialmente quando vai se aproximando da competição. Tá? Eu não posso aqui passar um treinamento para vocês, mas a ideia é essa. Se você tem 2 meses para treinar, o volume de treino físico é enorme no começo e o volume de treino técnico é bom. E aí você vai tirando o volume do treino físico e adicionando volume no treino técnico. Quando chega perto da competição, você está treinando 70, 30, 80, 20. Tá? Muito mais específico, muito menos o inespecífico, o coadjuvante. Mas, no dia da competição, eu gosto de fazer isso, e sempre deu certo. Gregory, Weber, Lyoto, todos os atletas de ponta que eu treinei, né? Eu falo deles porque são os mais conhecidos. E fiz esse trabalho, gente, eu treino força no dia, um dia antes. O dia da pesagem, só no dia da pesagem é que eu não deixo o cara fazer quase nada. Mas também não é muito não, porque eu sempre faço o corte de peso no mesmo dia. Eu não gosto daquela coisa de desidratar o cara um dia antes e deixar ele morto. Não, no dia.
Gregory corta no dia, Lyoto corta no dia. Só o desgraçado do Weber é que me dá um trabalho do caramba para cortar peso. O resto não. Então o que a gente faz? A gente faz a dieta para eles, para já ir chegando na semana da luta praticamente no peso. E aí vai desidratar no dia. Se a pesagem, por exemplo, é 9 da manhã, a gente acorda às 7, não precisa acordar antes. Tá? Tem gente que, às 5 da manhã, nada disso. O cara tem que dormir bem, tem que passar o máximo tempo que ele puder repousando, não tem que acordar estressado. Vamos, tem pouco tempo. Bora lá, que é de 9 às 11. Então, entrou na sauna 7h40 ou na banheira, a gente corta esse peso aí no máximo. Quando eu peguei o Lyoto pela primeira vez, a gente levou 1h40. Foi o maior tempo que eu levei até hoje. Depois, na segunda vez, foram 40 minutos e a partir daí, menos de meia hora. E na última luta, a gente passou 15 minutos na banheira, 10 minutos na banheira. A gente fez aparador, fez manopla, com a roupinha, com a roupa plástica, 10 minutos de banheira, cortou o peso. O Weber chegou um dia antes da pesagem no peso, né? Porque eu estava lá, porque quando eu não estou, ele é uma desgraça. Aí cortamos o peso durante o camp, chegou no dia da pesagem, aí amanheceu 100 gramas acima, entramos na banheira 10 minutos, cortou o peso, desceu, pesou, se sentindo forte, bem. Gregory é a mesma coisa, no mesmo dia ele entra, 40 minutos, corta o peso, porque o Gregory é um dos que demora mais, porque a composição corporal dele, gente, é extremamente magra. Ele é pele e músculo, aquele cara. É impressionante como é muito baixo o percentual de gordura. Ele gira normalmente em torno de 5%. Né? Eu atingo 5% quando eu estive no camp lá, eu estava com 5 também no último camp. No penúltimo, que o Dr. Daniel Rosa foi, ele fez lá, feriu. Né? Eu fui até quem bateu mais baixo. Mas eu sou igual aquele tamanco velho, é só couro e pau, não tem mais nada. É pele pura. Mas a gente vai ficando velho, acho que vai ficando mais. É só pele, não sai mais nada daí. Mas enfim, o Weber complica para cortar o peso, tá ligado? Mas enfim, e o Gregory é extremamente seco. Então, para desidratar o bicho, para tirar aquele resíduo dele, é um pouco mais difícil, mas mesmo assim, o difícil é algo em torno de 40 minutos, 50, uma hora estourando. E corta no mesmo dia também. Chega lá bem, no dia da pesagem ele corta, vai, pesa, hidrata e volta. A gente já conseguiu com o Lyoto uma vez no UFC Rio, quando ele foi lutar com o Vitor, a gente cortou o peso do Lyoto foram 40 minutos de sauna, a gente saiu, a gente estava num prédio de porta com o Hotel Windsor, né? E a gente saiu da sauna 8:55, chegou na pesagem 9, o Lyoto foi o primeiro a pesar, pesou 9:10, ele já estava hidratando, reidratando e comendo e pronto. Cara, ele falou que foi a melhor pesagem que ele já fez na vida dele, que a gente fez esse trabalhinho aí. Então tudo isso, gente, compõe, né, essa questão da preparação física. O treinador, cara, ele tem que estar atento a todos esses detalhes, ele tem que saber entender um pouco de cada uma dessas situações aí para poder dar o melhor suporte para o atleta, tá? E se você se prepara dessa maneira, cortando peso, a dica que eu te dou é essa, é a mesma que eu falo para eles. Não deixa para cortar o peso na última semana, nem nas 2 últimas. Cara, vai cortando na dieta, né? Encontra um nutricionista bom para você e o cara faz você perder 1 quilo por semana, cara. Aí você tira 8 semanas, por exemplo, se você é um cara que está 12 quilos acima do peso da tua categoria, vamos lá, tá? Que é mais ou menos o que o Lyoto fazia. O Lyoto lutava no 84 e girava em torno dos 92, 94 às vezes, né? A gente está falando então, né, de 10 quilos, né? Mas o Lyoto começou a bater, depois começou a malhar, foi ficando mais forte, começou a bater 96 até 98. Tá? Então o que a gente fazia? Durante essas 8 semanas, a gente ia cortando 1 quilo, 1,5 kg por semana, através da dieta. E aí quando chegava na reta final, ele já estava aí com 8 quilos a menos do que o peso inicial. Se ele estava com 10 quilos, 12 quilos de diferença, tinha 4 para cortar. 4 quilos num homem da estrutura dele, perde sim, gente, assim, porque é só água. É água, vai embora na hora. Tá? Então é aquilo. Pra vocês terem ideia, eu fazendo sauna com o Lyoto, para ajudar ele a cortar o peso, eu ficava na sauna o tempo todo, eu perdia quase 4 quilos também, só de água. Tá? E eu não estava cortando peso, eu não estava fazendo dieta, não estava fazendo nada. Só que entrava e ficava com ele lá, os 40 minutos, 50 minutos lá, com um cartão de crédito, tirando o suor das costas dele, né, com um rodinho, tirando suor. Você fica ali suando igual um desgraçado também. E entre uma sessão e outra, o Lyoto deita, se cobre com a toalha, não sei o que. A gente fica ali, cobrindo ele, fazendo as coisas. Quando eu fui ver, é 4 quilos de diferença. Então, quer dizer, perde muita água mesmo e eu não sou um cara grande. Agora, num homem grande, de uma estrutura para 90, 100 quilos,
4 quilos vai no susto, tá? Então é isso. Isso é muito importante. E aí eu coloquei lá também, qual é o somatotipo, né? Qual é o somatotipo não? Qual é a composição corporal ideal para o atleta, né? Gente, sempre quanto mais magro, melhor. Por quê? Vamos lá. A gente tem uma relação de peso-potência, né? Você tem um motor para carregar um peso, né? E você tem peso útil e peso morto. Músculo é peso útil. Músculo é motor de propulsão. Gordura é peso morto. Então, se você pesa 100 quilos e está com um percentual de 10%, você tem 10 quilos de gordura para carregar. Tá? Se você pesa 100 quilos e tem 5%, você tem 5 quilos. Gente, 5 quilos na aceleração muda a vida, tá? Muda tudo. Tá? O cara com 5 quilos a menos muda tudo na velocidade. E 5 quilos a mais muda tudo se for de massa muscular em potência. Então, quer dizer, se você consegue fazer a inversão, então melhor ainda, que foi o que a gente fez. Eu peguei o Lyoto, gente, com 92 quilos, com 14%, 13% de gordura. Eu botei o Lyoto na última luta, ele chegou antes da luta, no começo do camp, a bater 99.800, 100 quilos, né, com um percentual de 9%. Ou seja, a gente aumentou muito a massa muscular dele e abaixou 5% percentuais de gordura. Ou seja, ele com 100 quilos, ele tinha menos gordura no corpo, absolutamente falando, não proporcionalmente não estou falando em termos de porcentagem, mas ele absolutamente falando. Com 100 quilos ele tinha menos gordura no corpo do que quando ele tinha 92, 93 quilos. Tá? E isso significa o quê? Mais velocidade, mais potência, né? Uma máquina muito mais ajustada, tá bom? Então, é muito importante isso, gente. Alimentação, cara, se você realmente quer ser lutador, você quer ser um atleta, se você quer ter sucesso na tua carreira, né? Essa frase tem que fazer parte da tua vida. Se você quer o excepcional, você tem que estar pronto para abrir mão do trivial, cara. Comer bobagem, comer besteira, comer biscoitinho, comer fora de hora. Todo mundo faz isso. Qualquer um faz isso. Qualquer Zé Ruela é capaz de fazer isso. Você não precisa ser especial para fazer isso. Né? Qualquer um senta no sofá e come um pacote de Ruffles, um pacote de Pringles, um pacote de Cheetos. Né? Abre um pote de doce de leite condensado, taca Nescau dentro e come. Qualquer um faz isso. Tá? Agora, quem não faz? Aí essas pessoas são as especiais. Se você quer ser especial, irmão, o único jeito é isso. Tem que regrar a tua alimentação, tem que regrar o teu descanso, tem que regrar o teu treino. Você tem que abrir mão do trivial até você conquistar o excepcional. Conquistou, é a decisão sua. Eu continuo ou paro, eu fico ou vou. Tá? Mas pode ter certeza, né? Se você conquistar, você não abre mão mais. Porque até conquistar, você vai entender que esse é o modo de vida inteligente. E não, né? Não tem nada de prazer, o cara fala assim, vou abrir mão do meu prazer. Tem nada de prazer em comer até passar mal, em beber até vomitar. E não tem nada de prazer nisso, em comer lixo. Não tem prazer. Você está sendo enganado. Você está comendo uma batatinha que não é batata, ela é uma pasta de amido, né? Cheia de glutamato monossódico, uma porrada de corante, de estabilizante, de saborizadores que te dão... Você come batata com gosto de peito de peru, e pior que tem gosto de peito de peru mesmo. Tu cheira aqui e fala, caraca, tô comendo um peito de frango. Mas não é. É o quê? É um produto químico que te dá a sensação química de que você está comendo uma coisa gostosa. Mas você não está comendo uma coisa gostosa. Então você está se enganando, você está achando que está tendo prazer, né? Mas na verdade está comendo um punhado de porcaria. Então isso não é ser inteligente, nem é ter uma vida prazerosa. Isso é ter uma vida... vamos sem ser politicamente correto, uma vida imbecilizada, porra. Né? Deixa de ser imbecil, cara. Vai comer comida, né? Vai comer coisa decente, vai se alimentar. A gente é exatamente o que a gente come, gente. Simples assim. Quando você come um frango, não nasce pena em você, nasce. Nasce bico, asa, não nasce. Nasce o que? Nasce você, não é isso? Por quê? Porque o teu sistema de degradação alimentar, ele vai lá no frango e degrada todas as células do frango e transforma em você. Não é isso? Então, basicamente, a matéria-prima para transformar você no que você é o que você come. Se você come, eu ia falar merda, mas não vou porque o horário permite. Se você come merda, você vai se transformar em quê, cara? Né? Se você come, né? Vamos colocar assim, ó.
Pega um engenheiro mecânico, dá um Opala para ele e um monte de ferramenta e fala para ele assim, ó, desmonta esse Opala aí e monta para mim um helicóptero. O cara vai até fazer alguma coisa parecida se ele for criativo. Ele vai pegar lá uma maquita, ele vai serrar, ele vai fazer uma hélice, ele vai fazer um motor, mas não vai sair do chão. Por que não vai sair do chão? Porque não tem o que precisa para ser um helicóptero. É a mesma coisa, cara. Tu vai comer Ruffles, Fandango e os Cambau, 4 sorvete, vai até virar você. Ele vai, teu corpo vai, na inteligência dele, vai pegar aquela molécula da margarina, que é quase plástico, e vai transformar em você. Mas não vai sair do chão, cara. Sabe por quê? Porque não é feito para voar. Tá? Porque, sabe o que vai acontecer? Você vai estar comendo, a matéria-prima que você está usando para você é uma matéria-prima ruim, cara. A chance de sair uma célula defeituosa que foi alimentada com essa porcaria que você comeu é inúmero. E aí por que a gente tem 33 milhões de mortos de câncer por ano no mundo? Ah, é por causa do anabolizante esteroide. Ah, é por causa do hormônio, da reposição hormonal. Não é não, cara, é porque ele está comendo lixo. E aí, câncer, para quem não sabe, né, é uma mitose multipolar, uma célula defeituosa, que nasceu defeituosa, por que será? Será que é porque você come veneno, respira veneno, bebe veneno? Pode ser, né? Para pensar. Se eu quero transformar, eu quero uma célula de professor Vinícius aqui, pô, forte, saudável, e estou comendo fandangos, vai ser difícil de eu conseguir, não é? Então é isso que a gente precisa entender. E uma vez que você passa a entender isso, o prazer vai estar em comer bem. O prazer vai estar em uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, uma alimentação colorida. O teu prato tem que ser colorido. Eu brinco aqui com meu filho, né? Eu falo para ele, filho, comida amarela dá energia. É isso mesmo. Batata, arroz. O arroz in natura ele é amarelado, né? Batata, todas as batatas, baroa, batata doce, né? Batata inglesa que não é muito boa, mas são alimentos que propiciam, né, glicogênio, né? Aí vermelho dá sangue, é isso mesmo, beterraba, essas coisas. E aí a gente vai, tem vários alimentos, verde da vida, né? Eu brinco com ele, tem todas as coisas aqui pra gente brincar. E aí, cara, é você investir na sua qualidade de vida, é investir na sua longevidade, é investir na sua performance, né? Da sua família. Tem gente que economiza para comprar ali um legume, a verdura, mas não abre mão de comprar lá a sua Itaipava, sei lá, qual é a cerveja que o sujeito bebe, né? E ele não sabe que ele não está bebendo nem cerveja. Por quê? Cerveja, gente, é uma fórmula ancestral, milenar, todas as culturas do mundo tiveram cerveja. E ela é a mesma em todas, ela só não é a mesma na nossa. Tá? É lúpulo, cevada e o trigo, mais nada, né? É lúpulo, malte, cevada, são os três. Isso aí é cerveja. Inclusive, é uma solução estéril. Cerveja, ela não apodrece. Você pode engarrafar, guardar, que ela fica lá, ela não estraga. Inclusive, na Inglaterra, nos anos de 1700 e tanto, 1800 e pouco, não se bebia água. A água era muito ruim, fazia cerveja que purificava a água, o nego só bebia cerveja. Vocês sabiam disso? Curiosidade inútil, mas não é tão inútil. Por quê? Qual é a ideia do negócio? Se você toma cerveja, ela é limpa. Agora, a cerveja da gente tem cereais não maltados. Vocês já leram isso no rótulo? Ninguém leu antes de beber a cerveja? Tem que ler, tá? Você está botando para dentro do teu corpo, você tem que saber o que você está botando. Aí tem lá os cereais não maltados. Se vocês não sabem o que é isso, os cereais não maltados são os milhos. Milho transgênico. E aí o milho apodrece. Então tem que colocar conservante. Então você abre lá a sua Itaipava, você está bebendo lúpulo, malte, né, cevada, mas também cereais não maltados e conservantes, estabilizantes e uma série de coisas que são necessárias. E aí o cara está se envenenando e o corpo dele é obrigado a pegar esse conservante e transformar em alguma coisa, porque caiu dentro do teu sistema de degradação alimentar, aquilo vai ter alguma função, vai para algum lugar. Se você está absorvendo aquilo vai ter que ser aproveitado de alguma maneira. Aí você acaba fazendo uma célula cancerígena, você acaba tendo uma diabetes, você acaba tendo uma porrada de coisa, não sabe por que tem. O sujeito fala, ai meu Deus, por que eu? O que eu fiz? Eu nunca fiz nada para Deus. Deus, eu tenho certeza absoluta que Deus não botou um câncer na vida de alguém, não botou uma diabetes na vida de alguém. O que botou foram os seus hábitos, foram as suas escolhas, né? A maneira com que você leva a vida. E isso sim
Isso eu tenho certeza absoluta que sim. Tá? Ah, mas e quem não... Gente, olha só, a gente não está livre. Por quê? A gente respira dióxido de carbono, toneladas e toneladas que são jogadas no ar o dia inteiro. A gente bebe flúor. A água da gente é cheia de flúor. Para que serve o flúor? Quem sabe aí? Levanta a mão. Flúor, gente, é base para duas coisas. Remédio para controle de pessoas que têm problemas mentais. Tá? Primeira pessoa a botar flúor na água foi Adolf Hitler nos campos de concentração, porque o flúor deixa a pessoa prostrada. Tá? E remédio de matar-rato. Vai lá, fluoreto de potássio, cheio. Então, gente, o flúor, ele serve, uma aplicação tópica anual, resolve o problema da cárie. Não precisa botar essas toneladas na água, mas nego põe. E a gente toma toneladas de flúor. Né? Eu não, porque eu tenho um filtro que separa a água, né? Ele ioniza, ele separa, tira a água ácida, ele tira todos os metais pesados, e aí ela sai alcalina e sem os metais pesados. Está até aqui na minha mão. Mas não tem jeito. Você come o vegetal, ele é regado com essa água. E aí os metais pesados dessa água vão para você. O peixe que você come tem mercúrio. Né? Tudo que você come tem produto químico para conservar, para estabilizar, para aromatizar e etc. E tal. O que acontece? Você está se envenenando constantemente, queira você ou não. Eu não estou livre de me envenenar. Tá? Todos nós. Só que por escolha própria, não. Eu não vou comer o negócio. Olha, bebe isso aqui que está cheio de veneno. Não vou beber. Você está respirando veneno. Eu não tenho o que fazer. Eu só tenho esse ar para respirar. Se eu pudesse ter uma câmara daquelas, né, eu até teria, mas não tem. Então não é. A gente tem que viver dentro da realidade da gente. Quais são as escolhas que eu posso tomar para fazer a minha vida melhor? E para minimizar o impacto de toda a sujeira que é jogada no mundo. Me alimentar bem, né? Treinar bem, cuidar da minha saúde, né? Fazer o que é possível, o que está dentro das minhas posses. Eu, graças a Deus, pude comprar um filtro que separa os metais da água. Ótimo, tá aí, eu compro. É um gasto, é um custo alto. O filtro, a vela dele é um custo alto, a gente tem que comprar de 6 em 6 meses, mas é uma coisa que eu posso me dar. Então, beleza, está dentro da minha possibilidade. Tá? Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que optar pelas coisas que podem proporcionar para a gente uma qualidade de vida melhor. Né? E é muito importante, gente, as nossas escolhas, escolher o saudável, escolher o que é melhor para a gente, né, em todos os sentidos. Não é o prazer imediato. Né? O Ícaro está perguntando aí quanto é, depende. Esse filtro que eu comprei foi $1.200, né, que hoje em dia está dando aí uns 6 contos, e a vela dele eu gasto R$600 na vela a cada 6 meses, não é tanto assim. Se você for pensar, por exemplo, aqui a gente comprava água mineral, mas a água mineral do Brasil a gente sabe que a maioria vem toda contaminada na hora de engarrafar, né? Ela é obrigada a passar pelo processo de radiação e também receber flúor. Né? Apesar de ser uma água natural que sai da fonte, totalmente mineralizada, ela recebe flúor porque é uma obrigação governamental. Existem inúmeros países, né, que brigam contra a colocação de flúor na água, inclusive em alguns países é proibido. Países como a Suíça e a Holanda, se eu não me engano, é proibido de colocar flúor na água. Né? Que existe aí toda uma pesquisa em cima do flúor e de todas as implicações que ele tem no longo prazo. Né? Alcalinizar, então, é muito bom. Esse filtro ele alcaliniza e tira os metais pesados. Então, de um lado sai a água ácida com metal pesado e do outro lado sai a água alcalinizada e purinha. Muito legal. Tem um monte de gente que faz essas coisas, né? Mas você ferver e colocar bicarbonato, você alcaliniza a água, mas você não tira o metal pesado. Você vai beber o flúor e vai beber todos os resíduos que tem, de cloro, de alumínio, tudo que tem na água da gente, infelizmente, que é muito ruim a qualidade da água do Brasil, né, cara? A água mineral não, mas aí, o que eu te falei? O governo vai lá e coloca o tal do flúor Pode pegar a garrafa de água mineral e ler o rótulo lá. Vocês vão ver o tanto de coisa que o nego coloca na água que não precisava. É só engarrafar e vender, meu irmão, que é a coisa mais pura do mundo. Maravilha, gente. Vou abrir agora um tempo aí para vocês fazerem perguntas, que eu só falei, né? Fiquei uma hora falando aqui. Pode fazer pergunta aí, vamos lá, que eu vou responder vocês rapidamente. O que faz quando quer sair da dieta? Mas eu não tenho dieta, gente, assim, eu não tenho restrição alimentar, né? Isso eu não como, aquilo eu não como. Por exemplo, eu evito muito o glúten. Por quê? Porque eu sei que o glúten é uma proteína extremamente inflamatória, tá? O que é isso, tá? Tudo que a gente come envolve um processo de inflamação. Nosso corpo ele gera, né, como se fosse uma inflamação mesmo.
tá? Você fica inflamado. Então, existem alimentos que inflamam menos e outros que inflamam mais. O glúten, ele é extremamente inflamatório, né? Ele é um dos maiores vilões nesse sentido. Por isso que ele é tão alto o número de intolerantes ao glúten, tá? Porque ele tem realmente a capacidade inflamatória absurda. Então, eu evito o glúten. Por exemplo, carne, eu sei que é extremamente inflamatória também. Você come por exemplo, esse final de semana eu fui numa churrascaria e comi carne. Mas eu não abro mão de comer. Mas eu passo a minha semana inteira sem carne. Ontem e hoje, por exemplo, eu só comi vegetais o dia inteiro. Eu não comi nada, né? Comi ovos, comi de origem animal, para não dizer que eu não comi ovo e queijo. Mas vegetal, o prato hoje do almoço era quinoa, grão de bico, né? Um pouco de feijão, batata doce, essas coisas assim, brócolis. E, cara, como bem, fico bem, entendeu? Então, tem energia pra caramba, força pra caramba, nada muda na minha vida. Só que eu fico muito menos tempo inflamado. Quem tem Netflix aí, dá uma assistida num documentário que chama-se The Game Changers, mas o título no Brasil, acho que é a Dieta dos Gladiadores, se eu não me engano. Os caras fazem uma explicação muito boa, tendenciosa, tá? Porque todo mundo faz isso. Se o cara quer vender o peixe dele, quer vender a carne, ele vai te dizer que a carne é maravilhosa e que o homem das cavernas comia muita carne, blá 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 blá. Se o cara é vegetariano, ele vai dizer que o vegetariano é melhor porque o ovo tem isso, porque o leite tem aquilo. E o cara que é vegano vai dizer que vegano é melhor. Então sempre tem uma tendência. Mas tem muitas coisas ali que são verdade e que são muito importantes para a gente entender como funciona o nosso organismo quando ele recebe diferentes tipos de alimentos, né? E a gente sabe, muito antes desse documentário, que a carne, por exemplo, vocês terem ideia, né? A carne de peixe, ela usa aproximadamente 20 a 30% da tua bile que você tem armazenada na tua vesícula, tá? Frango, você já vai para 50%, 60%. Carne vermelha, a gente já vai para 80%, 90%, às vezes 100%. Carne de porco, 110%, 120%. Aí o que acontece? O que é isso? Ou, de acordo com a quantidade que você come, mais ainda. Por exemplo, quem que nunca foi para churrascaria aí, comeu pra caramba e começou, ó. Caraca, meu irmão, porra. Aí o coração, ó, fala, porra, meu irmão, eu tô passando mal, comi pra caramba. O que é isso? Acabou a tua bile, você não tem como digerir aquela carne. Teu coração tá, ó, bombeando sangue pro fígado produzir a bile, pra vesícula jogar a bile pro teu estômago você poder digerir a carne. E aí você entra naquele processo, sem contar a inflamação que você está gerando. Quer dizer, é comum pra caramba o infarto de churrascaria. Isso a gente sabe, na cardiologia tem até a brincadeira. O cara que vai lá pro porcão e depois infarta, logo depois. Não é exatamente por conta, gordura, porque ele comeu muita gordura, nada disso. É por causa da carne mesmo, é por causa do processo estressante para o organismo que é para digerir essa quantidade absurda de carne, né? Então o ideal é o quê? Minimizar as quantidades, né? Esse final de semana eu fui lá comer. Gente, se eu comi 30% do que eu comia antigamente, foi muito e fiquei satisfeito. Comi com prazer, degustei a carne, eu gosto de carne, eu sou um cara que gosta bastante de carne, mas eu entendo o malefício que ela faz. Então eu não preciso comer carne todo dia na minha casa. Não tem por que fazer isso, né? Eu adoro drumete de frango, aquela coxinha da asa, adoro. Uma vezinha por semana eu como aqui em casa. E o resto da semana, vegetais, a semana toda tranquilo e com grande prazer, né? Porque eu sei algumas receitas, minha esposa sabe, até minha funcionária já sabe, a gente faz umas receitas e fica muito gostoso. A quinoa, ela substitui o arroz de maneira maravilhosa, né? Porque a gente sabe que o arroz, especialmente o branco, né? Ele dá pico glicêmico absurdo. E o açúcar é outro elemento altissimamente inflamatório, né? A gente sabe que o açúcar é o maior responsável pelos infartos, pelo entupimento de artérias hoje em dia. As pessoas achavam que a gordura não é a gordura. Tá? Quem faz a lesão na parede da artéria é a molécula do açúcar, especialmente o glúten, o álcool, o tabaco, que são substâncias altamente inflamatórias. Elas causam essas lesões e a inflamação na parede da artéria e o organismo faz o quê? Gordura, gente, é regenerador tecidual. 80% das nossas células é feito de gordura. A membrana celular, a membrana que envolve a célula, é totalmente de gordura. Tá?
Então você precisa de gordura para viver. Se você não tiver gordura, você não faz nada. Gordura é a base da testosterona. Se você não come gordura, você não tem testosterona. Então, quer dizer, você precisa da testosterona, da gordura para tudo. E aí o sujeito faz o quê? Tá? O teu cebola tem uma inflamação na parede da artéria. Aí ele vai para o fígado, manda para lá vitamina A, D, E e K, que são vitaminas antioxidantes e anti-inflamatórias. Só que elas são lipossolúveis, ou seja, elas só andam na gordura. E aí vai o LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade, ela é transportadora, ela vai com os triglicéridos, com a gordurinha toda, com essas vitaminas e leva até a inflamação, e coloca lá na inflamação para curar a inflamação, ok? LDL, é o tal do colesterol mau. E aí você vai, ó, inflama de novo. Por quê? Açúcar, álcool, tabaco e tudo que não presta. Carne pra caramba. Aí vai lá, aí ele vai lá de novo. 1, 2, 10, 20, entupiu. Aí falou, a culpa é da gordura. A culpa não é da gordura. A culpa é da inflamação endoarteriana, a inflamação que você está causando pelos teus hábitos alimentares. Gordura é essencial. Eu tenho certeza aí que muita gente aí que tem a minha idade, eu 50 anos, 40 e pouco, tem uma avó ou teve uma avó, uma bisavó, que morreu com 100 anos de idade comendo tudo frito na banha do porco. Comendo gordura, o torresminho era na mão. Tá? Então, quer dizer, não, comendo manteiga, tá? Comendo carne, mocotó, rabada, tá? E não tinha problema nenhum. Por quê? Porque não se entupia de açúcar, né? Não se entupia de álcool, né? Não se entupia o tempo todo de comidas que nos fazem mal. Especialmente as industrializadas, que são as piores, porque elas são embebidas no tal dos óleos poliinsaturados, que são extremamente inflamatórios. E aí a gente vive inflamado, fazendo inflamação nas artérias, né? Nas carótidas, e aí entope de gordura. E o cara não sabe por quê? Porque a gordura está fazendo o papel dela, está curando a inflamação, tá bom? É mais ou menos por aí. Vamos lá. Não sou vegetariano. Eu tenho, aquilo que eu falei, eu comecei essa história para responder a pergunta da dieta. Eu não tenho dieta, né? Eu não tenho uma dieta, eu não tenho, na verdade eu tenho uma dieta, eu não tenho regime, eu não tenho restrição de alimento. Não tem nada que eu não coma. Tem coisas que eu evito porque eu sei que fazem mal. Eu não deixo eu gosto de beber. Esse final de semana eu tomei 2 taças de vinho, tá bom? Antigamente eu tomava o quê? 2 garrafas. Por quê? Porque era desenfreado também, eu não tinha a consciência da coisa. Tá? Hoje em dia eu tenho a consciência, eu tomo 2 taças de vinho, fico bem, sinto o prazer de tomar um bom vinho e tá bom. Eu como a carne numa quantidade humanamente razoável, sinto o prazer de comer a carne, tá bom, fechou. Tá? 1 vez por semana, 2 no máximo. E o resto, alimentação funcional, como já prevê o nosso Bushido. Tá? Quer ter um corpo funcional, um corpo produtivo, né? E que te leve mais longe nessa estrada, se alimenta de maneira inteligente, tá bom? Sensei, é recomendado fazer o uso de suplementação de creatina para quem treina karatê? Então, vamos lá, o Gus, eu não sei se você está aí, espero que você esteja, Gus Aguiar. Então, a creatina, qual é a propriedade mais importante da creatina? Ela aumenta a tua capacidade contrátil, né? Ou seja, a capacidade de você contrair o teu músculo, ela fica maior. E aí, indiretamente, você acaba aumentando a tua capacidade de levantar peso, porque como a tua contração começa a ficar melhor, você começa a conseguir contrair e trabalhar com mais carga, você vai tendo um acréscimo de carga, logo um acréscimo de força, logo um acréscimo de potência. Tá? Então, creatina é um dos melhores suplementos que tem, sim, tá? É muito recomendado. Agora, é aquilo que eu falo para vocês, cada um é cada um. Eu, por exemplo, quando eu uso creatina, eu tenho muita cãibra. Porque eu já sou uma pessoa, eu já tenho uma característica de contrátil muito grande, eu tenho muita força explosiva, muita velocidade, eu não sei por que acontece. Quando eu suplemento com creatina, eu tenho muita cãibra, então eu abri mão da creatina e não faz tanta falta assim. Eu vou colocar isso, né? Hoje em dia eu uso 0 de suplementação, muito pouco. Tá? A suplementação que eu uso é o ômega 3, são coisas assim, coenzima Q10, nada de performance, nada de whey protein, nada de pré-treino. Pré-treino eu uso cafeína, eu tenho usado a cafeína isolada e time release, né? Ela solta aos pouquinhos, que dá você fica alerta, você fica mais perspicaz, mais atento e ajuda você a se concentrar, é muito bom.
tá? E cafeína não faz mal, tá, gente? Tem gente que fala que cafeína faz mal, isso é mito, é blá blá blá. Cafeína não faz mal, inclusive para o coração. Claro que, como tudo, a diferença do veneno para o antídoto é a dose. Se você me tomar 600, 800 miligramas de cafeína, você vai infartar, tá arriscado de infartar. Nem quer dizer que vá não, mas porque você vai acelerar demais aí, né? Então a gente sabe que a dose recomendada, liberada pela Anvisa, né, é no máximo de 420 miligramas diários, né? O que seria aí mais ou menos uns 40 cafezinhos. Agora, o café não faz tão bem. O café é extremamente saudável, o café orgânico especialmente, né? É um dos alimentos que melhor limpa o fígado, mas existe um processo, né, de químico na feitura, na manufaturação do café, que é maléfico para a nossa saúde. Eu não sei especificar, eu já li a respeito há muito tempo, já vi alguns artigos sobre isso, e assim, a cafeína não faz mal, mas o café em excesso faz sim. Tá? Ele tem um veículo transportador da cafeína que também não é legal, dá pico, né? Coisa que essa cafeína isolada, né? Ela, e time release, ela não tem pico, não tem aquele momento que você toma e a frequência sobe, você fica com taquicardia, ela não faz isso, ela vai liberando aos poucos e você fica bem, você fica alerta, atento e mais concentrado, tá bom? Eu prefiro. Agora, melhor de tudo, se alimentar bem. É a melhor suplementação que tem. Sim, cara, ó, o que eu estou perguntando, se os músculos vermelhos e brancos trabalham realmente. Sim, trabalha. A composição corporal é muito importante. Mas agora é aquilo, né, que eu estava falando. É a mesma coisa assim. O que adianta eu fazer um estudo para ver qual é a minha composição maior, qual é a minha quantidade maior de fibras, né? Se eu tenho mais fibras vermelhas ou brancas, se eu tenho mais contrátil ou mais de resistência. Mas, cara, é muito importante você vai entender o teu corpo e encontrar a melhor maneira de trabalhar com ele. Tá? Eu, por exemplo, né, tem muita gente que faz lá, faz o teste de lactato, faz um monte de coisa para ver como é que o atleta tá, para ver se ele está próximo de ter uma lesão, para ver se... Eu ainda uso, eu não vou dizer que isso está certo não, tá, gente? Mas para mim dá certo pra caramba. Eu ainda uso a boa e velha olhada na cara. Por isso que quando eu fazia, né, o trabalho do camp para o Lioto ou para o Vitor, eu ia para ficar com eles o dia inteiro. Eu não consigo esse trabalho separado, para mim não funciona. Por quê? Porque eu preciso ver o semblante, né, do atleta, o jeito que ele fala, o jeito que ele anda, o jeito que ele brinca, porque essas sutis variações no humor, na energia, né, na sociabilidade, isso tudo indica algumas coisas, né? Então eu faço a minha periodização extremamente científica, mas eu chego lá e olhei para a cara do atleta, ele não está do jeito que eu acho que ele tem que estar, eu mudo a programação na hora do treino, tá? Então isso é o mais importante para mim. Vamos lá, Frederico Hilário. Sensei, no trabalho de força, devemos trabalhar por grupo muscular ou podemos trabalhar todos os grupos numa sessão de treino? Trabalho de força, eu prefiro isolar, tá? Trabalho de força, eu prefiro isolar o grupamento. Faz peitoral num dia, você pode colocar os acessórios, que são os ombros e o tríceps. Por quê? Porque uma vez que eu estou fazendo peitoral, eu já estou usando o ombro e tríceps. Porque são motores secundários, eles vão entrar ali de sinergistas, né, e motor secundário. Então, eu já estou trabalhando eles. Então, eu posso complementar a minha sessão de treinamento. Por exemplo, fiz um trabalho de força para o peitoral, com 4 exercícios de peitoral diferentes, e aí termino com pelo menos 2 para cada grupamento pequeno. Eu sempre trabalho assim, grupamento grande, 4 a 5 exercícios, grupamento pequenos, 2 ou 3 no máximo. Não faço mais do que isso, não tem necessidade. Até porque ele já vem trabalhando ao longo desse trabalho inicial feito no grupamento principal, tá bom? Tem sim, o Edir Carvalhais. Ele perguntou aqui, né? Push-pull, legs, será uma boa divisão de treino para atletas? CrossFit tem lugar no treino de atleta? Tem sim, cara. Você tem que saber mesclar, colocar. Eu fazia um circuito, eu faço para os meus atletas sempre 2 circuitos semanais, mas eu uso muito mais exercícios específicos do que propriamente os exercícios do CrossFit, né? Eu coloco ali no meio, por exemplo, um power clean, coloco ali talvez um agachamento ou um deadlift, né? Mas quase tudo é jogar a bola, né? Pliometria vertical, horizontal, quase sempre fazendo o golpe, né? Fazendo o trabalho
da corda naval, né, já com movimento sequencial para a técnica que vai ser aplicada. Eu adapto muito o treino, que seria um treino de crossfit, né, trazendo já para alguma associação, entendeu? Eu já uso muito esses circuitos na fase de transferência. Eu começo fazendo uma fase básica no aumento de força, de hipertrofia, depois eu faço hipertrofia e força, depois eu faço um trabalho de transferência, onde eu começo a fazer as associações, tá? Porque eu não acredito em treinar gesto específico com carga, mas eu acredito em fazer transferência do uso da força, sim. Tá? Então a gente pode fazer numa mesma sessão, por exemplo, no final do treinamento, por exemplo, eu faço assim, um leg press, o cara acaba de fazer uma série de leg press de potência, sai, bota um cara, ele fazendo guarda, o cara vai para cima, ele empurra, o cara vai para cima, ele empurra, né? Porque essa associação, essa transferência, ela é feita assim. Você não faz a mesma ativação neural quando você está com carga estática do que quando você está ali se mexendo e empurrando. A ativação neural, o recrutamento de unidade motora, ele é feito por um outro caminho sináptico. Então, a gente sabe que você não consegue replicar o movimento. Não adianta eu ficar, por exemplo, treinar um Gyakuzuki com peso na mão, porque a ativação neural, né, o trajeto neurológico para acionamento da unidade motora, ele é diferente do que quando não tiver carga. Então não adianta ficar treinando soco com peso. Você tem que treinar o peso de empurrar, por exemplo, um supinão, vapa, saiu, dá soco. Bebê. Porque aí sim você vai fazer uma transferência, né, dessas fibras que foram recrutadas para um trabalho e para o outro. Mas o gesto específico com carga, no meu entendimento, não funciona. E nesses meus 30 anos de prática aí, de experiência, toda vez que eu botei atletas para fazer treino com peso livre, né, porque eu já testei muito isso, para poder estar te falando isso, o índice de lesão aumenta absurdamente, tá bom? E a performance não tem nada que justifique o risco, tá bom? Às vezes o atleta nem tem a lesão, mas ele está no risco iminente de lesionar, porque trabalhar com peso livre fazendo um movimento específico é risco altíssimo, tá bom? Red alert. Vamos lá. Deixa eu ver. Espera aí. Putz, essa pergunta aqui é difícil de responder, irmão. Qual o nível máximo de uma técnica? Como saber se não estou seguindo uma crença errada? Cara, vamos lá, vou tentar te responder isso porque eu achei interessante, né, a pergunta, mas vamos lá. Já vou falar contigo, tá, Marcos? Sobre o elástico, que também é interessante. O nível máximo de uma técnica, cara, é o seguinte: você tem que, ou você estuda, ou você tem alguém que faça isso para você, né? O que é isso? Para entender o funcionamento do corpo humano, eu precisei estudar muita biomecânica. Eu precisei ler muitos artigos de vários esportes, né? Como beisebol, como futebol americano, né? Vários esportes que têm uma atenção maior do mundo corporativo, da mídia, e que investem dinheiros que geram muita grana, muita publicidade, e por isso tem aí vamos dizer assim, tem mais destaque no mundo acadêmico para estudos, tá? Então tem lá. E o cara, para dar uma atacada de beisebol bem dada, para arremessar a bola bem arremessada, ele tem todo um aparato neuromuscular muito parecido do que a gente precisa para dar um soco. Então você tem que entender isso. E aí que a gente vai entender área de base ou deslocamento de centro de gravidade. E aí você vai ver, um lutador de karatê normalmente dá aquele soco com aquela sola do pé no chão, dizendo assim que a área de base dele vai ser maior e a potência resultante vai ser maior. Mas todos os jogadores de beisebol, de golfe, de futebol americano levantam o calcanhar para arremessar a bola, para dar a atacada. Por quê? Porque a transferência, sabe-se hoje que a transferência do centro de gravidade, que é o tanto que o teu centro de gravidade desloca da origem do movimento até o final dele, ela gera muito mais potência do que uma área de base 15 a 20% maior, que é o que você ganha quando você está com o calcanhar no chão. Então, o que é produtivo? Ficar seguindo aquele sensei que fala, deixa o pé no chão, soca com o calcanhar no chão, ou levantar logo o calcanhar e projetar o teu centro de gravidade, sabendo que você vai ganhar muito mais potência com isso. E é aí que você vai entender, eu estou seguindo uma crença errada, entendeu? É através de qual o aparato que vai te dar isso? Estudo, não tem outro, né? Ou você conhece o trabalho de alguém, né, e confia nele e delega a essa pessoa a função de te treinar, né?
E aí você tem que acreditar nele, porque a crença é fundamental para que você desenvolva qualquer coisa, e aí a coisa funciona. Mas e aí é a mesma coisa que comer, aquilo que eu estava falando da alimentação. Você escolhe. Você que escolhe, a escolha é sua. Quem é que você vai, o que você vai botar como alimento para sua replicação celular? O que é que você quer que se transforme em você? Um fandangos ou um filé de salmão? Uma Pringles ou um brócolis? Você que escolhe. O que é que vai servir de matéria-prima para as tuas células? E a mesma coisa, quem é que vai ser o teu mentor? Vai ser um cara que não estuda, não se recicla, né? Um cara fechado, obtuso. É você que vai ter que decidir. E aí você vai descobrir se você está seguindo uma crença errada e se a sua técnica está no caminho certo. Tá bom? Espero que tenha sido satisfatória a respeito, a resposta. Você me diz aí depois. Vamos ver o Regizão. Uma vez escutei um japonês falar uma coisa estranha, mas que faz sentido. O ser humano tem 32 dentes, desses apenas 6 foram feitos para cortar carne. Portanto, a proporção de carne e outros alimentos. Legal, faz sentido. O que eu costumo dizer é o seguinte, não é isso, tá, Regis? Por quê? Porque essa conta não está certa se você entender que a gente não corta carne nenhuma crua. Pega um pedaço cru de picanha e morde. Você não consegue. Arranca lá. Pega naquela capa de gordura da picanha, mete o dente lá com tudo e tenta arrancar. Você não consegue. O que significa isso? Você analisa o tipo, né, do animal, se ele é herbívoro, carnívoro, exatamente pela dentição. Se você olhar um leão, um tigre, um lobo, um tubarão, você vai ver que eles têm os dentes pontilhados, serrilhados e entrelaçados. Para quê? Para dilacerar a carne. A gente não tem isso. A gente tem um dentezinho fininho aqui, o canino, que perfura e corta carne macia. O que é carne macia? Ou é órgãos internos, as vísceras, né? Ou são as vísceras, ou carne cozida. Carne cozida, filho, não é da natureza. O homem que inventou o fogo e passou a cozinhar a carne, para poder comer algo que ele não podia. Por quê? No período paleolítico, comia-se as vísceras, e a carcaça ficava para os outros animais. Tá? Então, era assim. A dentição da gente não é feita para comer carne. A gente come sim, come carne, claro, por isso que a gente é onívoro e não herbívoro, né? A gente pode comer tanto carne quanto vegetais, mas a gente come pouca carne. Exatamente, é por isso que eu gostei. Falei, faz até um sentido. Essa carne que a gente come, normalmente, são as vísceras, rim, fígado, coração, isso tudo a gente consegue mastigar. Quem já pegou aí um fígado de galinha, ou de porco, ou de boi, sabe que ali dá para mastigar. É ruim, não é bom não, mas dá para cortar com os nossos dentes. Agora, pega uma peça de picanha, uma peça de filé mignon, você vai pegar o filé mignon que é o mais macio, pega a peça lá e tenta morder para tu ver a desgraça que é. Tá? Vai ficar horas para comer um pedacinho desse tamanho. Quer dizer, não é o ideal para gente de alimentação, tá bom? A gente tem dente para amassar, a gente tem dente para amassar, esmagar, que são os pré-molares e molares. A gente tem que usar eles para comer vegetal. Por isso que ele come a maioria da semana, eu como pouca carne cozida, de pouco cozida, que eu gosto da carne sangrando, entendeu? Agora frango tem que ser muito bem passado e peixe. Infelizmente, eu como muito pouco peixe no Brasil, porque uma ocasião eu comecei a fazer uma alimentação mais voltada para o peixe, né? Baseado em estudos dizendo dos benefícios do peixe, e acabei me contaminando com mercúrio, né? Fui fazer um exame de sangue e minha taxa de mercúrio estava super alta. E aí consegui, através de um trabalho bacana, regularizar isso, mas acontece isso. Então, quer dizer, peixe é de vez em quando, e carne também muito pouco. Vamos lá. Vou responder mais duas aqui, tá, gente? Vou fechar, que eu já estou há um tempão. Ó, o Denis perguntou... Não, o Denis não, peraí. Quem foi que me perguntou do elástico? Peraí. Quem foi que me perguntou do elástico? Eu falei que ia responder e não respondi. Então, olha lá, o Denis perguntou aqui, vou responder essa do Denis aqui. Sensei, quanto tempo você descansa os músculos para poder trabalhar de novo? Depende do que você vai fazer, o Denis. Por exemplo, eu às vezes vou de manhã para academia, malho ferro, treino o meu técnico, meu treino técnico. Aí dou 2, 3 aulas, aí acaba a minha aula, saio. Isso, vamos dizer que eu treinei de 6 às 8 da manhã. Aí dei aula de 8 a meio-dia. Cheguei em casa, meio-dia e meia, tem onda. Eu chego em casa, pego a minha prancha, vou para dentro d'água, fico mais 2 horas. Aí volto para casa, almoço, descanso, trabalho aí. Às vezes, final de tarde, tem onda, vou eu lá de novo. Treinar, vou pegar minhas aninhas de novo. Ontem foi isso que eu fiz.
E aí a prancha escapou, voltou de quilo, perfurou meu bíceps aqui, eu tô aqui meio lascado. Inclusive o pessoal da Masterclass, eu vou trocar a programação essa semana, tá, que eu não tô podendo fazer nenhum movimento ainda não. Eu tomei uns pontos, eu não sei se dá para ver, aqui eu rasguei o pergaminho, ó. Eu tomei uns pontos, mas fez um buraco profundo, então eu tenho que ficar quieto com o bíceps para não acabar aí dando problema, tá? E aí eu vou mudar a programação essa semana, em vez de fazer o Tobizuki, a gente vai fazer outra técnica que eu já tenho gravada, tá bom? Aí depois eu falo com vocês com mais calma lá no nosso aplicativo. Ó, Sensei, qual o benefício da coenzima Q10? Bom, coenzima Q10 é um antioxidante poderosíssimo, que ele é muito utilizado, inclusive para quem tem colesterol alto, para quem tem hipercolesterolemia, no intuito de não deixar esse colesterol aí acabar, como é que é o termo? Oxidando, tá? Então, mas o que acontece? Por que já que tocou nesse assunto rapidinho, por que a gordura oxida, né? É por conta do açúcar, tá, gente? Quanto mais açúcar você tiver na tua corrente sanguínea, mais a molécula de açúcar, ela glica, que chama, né? Por isso que é a glicose, ela glica na tua membrana celular e oxida ela, tá? Então, quanto mais açúcar na corrente sanguínea, pior é para o sujeito. Então, é só cortar o açúcar da vida, gente. Quer dizer, é aquilo que eu falo, eu não sou radical em nada. É tudo no equilíbrio. Equilíbrio é a chave para o negócio funcionar, tá bom? Maravilha. Galera, bom, deu aí quase 1h30 de live, né? Agora que o Instagram não está mais limitando o horário, a gente acabou passando, né? Vamos lá, só a ultimazinha aqui, vai. Eu adoro, se deixar ficar aqui a noite toda, que minha mulher briga comigo. Vamos lá. Sensei falou que o uso de pesos para aumentar a potência técnica não resulta, por uma questão neurológica. O mesmo se usarmos elástico? Não. O elástico, ele tem uma diferença, deixa eu tentar mostrar para você, para ficar bem claro, para você entender, tá? Ó, qualquer coisa que você pegue, ela tem um peso, né? O peso é o quê? É a massa dela vezes a aceleração da gravidade, né? Então, quando você bota um peso na mão, esse peso ele está incidindo, né? Ele vai ter uma incidência, um vetor de força diferente do que tem o peso do seu braço. A hora que você bota um peso na mão, mudou. A tua estrutura, o teu acionamento para a sustentação do teu braço faz um outro trajeto. Você aciona outras milhares de fibras de unidades motoras para ficar nessa posição. E quando você acelera, outras tantas diferentes para acelerar, porque o peso é maior e porque tem uma tração contínua em direção ao chão maior que não tinha antes. E uma vez que o peso comece a transitar, ele vai sozinho. Apesar dele estar na tua mão, a trajetória dele é independente de você. A partir do momento que você deu a aceleração, é a lei da inércia. Todo o corpo tende a manter o movimento em que se encontra se não tiver nada que impeça-o de fazê-lo. Então, quando você fez isso, ele foi. Tá? Ó, tanto é que se eu fizer largar, foi embora, não foi? Se ele estiver na minha mão, é a mesma coisa. Se eu não largar, eu vou e ele vai embora. E quando chegar no final, ele faz o quê? Estica meu braço. Tá? Então, aumenta demais, exponencialmente, o choque articular, né? Você muda todo o acionamento de unidade motora, você tem toda uma relação de equilíbrio corporal diferente, tudo é mudado, a estrutura toda do golpe muda, então não funciona. Já no elástico não, você tem uma tração contínua, impeditória do movimento. Se o soco é para frente, o elástico tem que estar para trás, você vai impedir o tempo todo, né, do teu golpe, ele está sendo tracionado o tempo todo, a função é um pouco melhor e não tem o choque articular, porque ele inclusive segura, né, aquele tranco articular do final do movimento por causa dessa tração contínua. Então o elástico tem um resultado muito melhor, tá? Mas, volto a dizer, nada supera o treino específico. O elástico é bom em alguns momentos, tem alguns exercícios muito importantes, inclusive para o exercício de força, quando você quer privilegiar a fase excêntrica, o elástico é muito bom, tá? E para quando você quer eliminar esse tempo de trânsito livre da carga, tá? Especialmente quando você está trabalhando potência com muita carga, se você faz um trabalho de potência, né,
de força explosiva com carga e ela é livre, ela vai embora, aí ela vai e volta na tua coluna, no teu joelho, no teu quadril. Quando tem um elástico tracionando, ela não passa do ponto que o elástico trava. E aí você minimiza esse desgaste, esse custo articular é minimizado, né? E você tem um rendimento melhor e você aproveita muito mais a fase excêntrica, tá bom? Então, beleza. Galera, é isso. Espero ter ajudado aí em alguma coisa, ter motivado vocês a tomarem escolhas melhores, especialmente em relação à alimentação. Não é difícil, tá? Não é difícil. Basta que você opte por uma alimentação mais colorida, mais saudável. Não custa nada você ir lá botar todo dia na tua vida um pouquinho de folhas, um pouquinho de brócolis, um pouquinho de couve-flor, um pouquinho de espinafre. Vai lá, variado. Não precisa virar vegetariano do dia para a noite, não. Só passa a tomar, ter escolhas mais conscientes e pensando naquilo que eu falei para vocês. O que eu quero que se transforme em mim? Um fandangos ou um alimento que veio da natureza, né? Um brócolis foi feito pela natureza. O fandangos, sabe-se lá Deus quem é que fez aquilo. Tá bom, gente? Então, uma boa noite para vocês. Amanhã eu estou de volta com mais assunto aí. Relembrando, é a última semana, tá, das inscrições para o curso Os 10 Passos que Levaram o Lyoto Machida de Volta às Vitórias. Lá tem isso tudo que eu estou falando para vocês em termos de correção técnica. São detalhes, gente, que fazem a diferença do muito bom para o excelente, tá? Quem já passou por essa história aqui vai se identificar comigo. Aquele cara que nunca, sempre teve aquele carrinho ali, aquele Fiat 147, aquele Chevetinho, né? De repente o cara entrou, meu irmão, num carrão automático, com banco de couro, computador de bordo. O cara fala assim, rapaz, eu achava que aquele carrinho que eu tinha era bom. Esse aqui é muito melhor. É mais ou menos a mesma coisa. Tem uns detalhes que mudam a coisa toda. Os dois são carros, os dois te levam para o mesmo lugar, os dois aceleram, os dois freiam, os dois passam a marcha, os dois consomem combustível, mas tem os detalhes ali que vão fazendo a diferença. E esses detalhes que eu estou falando para vocês fazem toda a diferença no desenvolvimento técnico, tá bom? Então vamos lá. Última semana, quem quiser, o link está na bio, vejo vocês lá. Forte abraço. Os.